Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI les da la más cordial bienvenida a un nuevo martes de la SAI en este 2024, un espacio donde convergen el conocimiento, el aprendizaje y también las buenas prácticas. Agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este espacio. Yo soy Carolina Madrid y me da gusto presentarles la temática que desarrollaremos hoy en Martes de la SAI a cargo de nuestro conferencista Luis Antonio Marañao Pereira. Y antes de entrar en materia, queremos hacerles una invitación muy especial y es que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI es un centro de pensamiento y desarrollo profesional. Los invitamos a unirse a este gremio donde encontrarán una red de contactos, capacitación continua, asesoría técnica, descuentos especiales y también la oportunidad de participar en proyectos con el gobierno departamental. Visiten nuestra página web o contáctenos también para más información. Únanse y hagamos crecer juntos a la SAI. Y gracias a todas las personas que se conectan a este espacio en vivo y también para quienes lo ven en diferido. Para dar inicio a este espacio, les cuento que la conferencia que tendremos hoy está titulada Tubos de acero corrugado, aplicaciones de drenaje, bajo paso y usos especiales. Entonces les cuento que Luis Antonio cuenta con más de 35 años de experiencia en el área de ingeniería de producto, asistencia técnica y capacitación. Ha gestionado el área de ingeniería de productos en Arco Estaco S.A., industria metalúrgica, siendo responsable de la ingeniería de productos de las unidades de negocio de drenaje,
puentes y túneles, señalización y seguridad vial y también exportación. Proporciona además apoyo estratégico a las gerencias ejecutivas de las unidades de negocio en la toma de decisiones sobre la viabilidad técnica y económica de los proyectos. Luis Antonio, es un gusto tenerte hoy en Martes de la SAI. Bienvenido. Gracias pela oportunidade. É um gosto falar para os engenheiros e arquitetos sobre as soluções de acero corrugado. Inicialmente, peço desculpas pelo não falar bem espanhol, mas vou falar espaçado para ficarmos de melhor compreensão. Eu preparei acá uma renda para apresentarmos em mais ou menos 60 minutos sobre os aspectos dos tubos de acero corrugado, começando pelas estruturas de acero corrugado de forma circular, depois falando sobre estruturas de acero corrugado de forma abovedada, passo inferior e elíptica, passando para a estrutura de acero corrugado em forma de abovedada especial, estrutura de acero corrugado especial em P152, super span, são grandes estruturas, e finalizando com o método não destrutivo Tunneliner, e falando sobre a durabilidade das tubaria de acero corrugado. Os antecedentes dos condutos de acero corrugado começaram em 1896, quando se implementou o uso de alcantarilhas com diâmetros hasta 2,5 metros, com perfis corrugados. Em 1931, começou-se a construir chapas estruturais, que nós falamos como MPs, multiplates, com diâmetros e luzes de boveda que superam aos 7,50 metros. O princípio dos tubos de acero corrugado está demonstrado nas películas abaixo, onde podemos ver uma simulação de uma placa utilizando uma carta, onde há uma capacidade de suporte limitada a algumas fichas. Quando eu imponho uma corrugação, que é aquela nessa película do lado, a capacidade de suporte dessa mesma carta passa a ser 5 vezes maior que a original. Ou seja, a corrugação é um instrumento físico importante para promover uma performance estrutural de alta competência. Associado à forma circular, raiada, temos aí o anel de compressão, que é também um fator de grande competência para as estruturas de acero corrugado. Nós outros acá no Brasil começamos há mais ou menos 100 anos. E acá podemos ver uma película das primeiras importações dos tuberias de acero corrugado, ligando na cidade do Rio de Janeiro. Essa tecnologia é uma tecnologia americana, e a Aramco do Brasil foi a precursora acá na América Latina. Acá podemos mirar estrutura de acero corrugado na forma circular. É possível ser dimensões pensando em 50 centímetros hasta 7,80 metros. Uso correntes em alcatrilhas, deságues subterrâneas, túneis de serviços, etc. Nesse caso, de forma circular, todas as chapas têm um raio igual. E, em geral, ela pode ser aplicada em grandes terraplenos. Acá podemos mirar uma estrutura de forma circular, que nós chamamos de MP152, ou seja,
A corrugação tem um espaço de crista a crista de 152 milímetros. Acá podemos mirar uma linha singela de uma tuberia de mais ou menos diâmetro 5 metros, e onde, na primeira película, miramos o confinamento inicial. E observem que este confinamento se dá simultaneamente em ambos os lados da tuberia, porque isso aqui é uma casca metálica. Então, se para ter a performance estrutural, há necessidade de ter um bom realinhamento compacto com o material em camadas mais ou menos de 15 a 20 centímetros compactadas e simetricamente sendo executadas em ambas as caras. Nessa foto mais abaixo, nós miramos acá que a estrutura está totalmente confinada com o relino compactado, e acá já miramos a passagem já de veículos arriba da estrutura. Esta foto é muito interessante porque temos acá uma capa de solo compacto, mais ou menos 1,2 metros, ou seja, uma camada bem chica, permitindo já a passagem de equipamentos pesados, de veículos pesados. Isso é uma característica das de acero corrugado. Elas permitem a passagem de veículos com uma pequena tapada de solo. Aqui a estrutura já lista com as testas, acá já umas testas de alumínio, é uma estrutura doble. Observe que há necessidade de ter um espaçamento entre as estruturas, não se pode colocar pegado, jamais se pode colocar pegado, porque eu tenho que ter um esforço de compressão anelar. Eu preciso ter uma camada de solo entre as estruturas. Aqui, uma camada de solo entre as estruturas e linhas múltiplas. Temos também as estruturas de formato não circular, neste caso, uma abovedada, onde são composições de 3 raios: o raio de topo, o raio de esquineira e o raio de fundo, achando-se uma seção geométrica com uma flecha maior, perdão, com a luz maior e a flecha menor. Temos estruturas assim, pensando com 1 metro de luz por uma flecha de 0,80 hasta 6,60 metros de luz a 3,80 metros de flecha. O uso corrente são para alturas limitadas, e ele tem uma vantagem hidráulica, porque com os calares reduzidos, o perímetro molhado, em geral, é bem mais baixo do que quando comparado com uma estrutura circular. E aplicação para terrenos em terraplenos baixos. Aqui temos uma tábua que nós outros fabricamos em Brasil, onde tem uma gama de produtos geométricos com áreas pensando a 2,16 metros quadrados hasta 19 metros quadrados. Nesta tábua podemos mirar o modelo, as dimensões, luz e flecha, área, perímetro e o recobrimento mínimo, ou seja, a tapada mínima de solo compacto arriba da estrutura. E acá miramos as cargas rodoviária ou ferrocarril, em função da espessura de chapa. Acá teremos espessura de chapa 2,7, 3,4, 3,9, 4,7 e 6,4. É aqui na coluna de ferrocarril, só validamos hasta 2,70 para as estruturas que ligam de 3 por 2. Aqui estamos mirando uma aplicação de uma linha doble
de abovedada, tipo MP152. Observem que temos um raio de topo, um raio de canto bentico e um raio de fundo, ou seja, uma composição de 3 raios formando a seção abovedada. Acá miramos a montagem de uma seção abovedada. São placas de acero corrugado e elas são unidas com pernos e tuercas. Acá temos uma visão muito clara de como se hace a montagem desse tipo de estrutura. Acá estamos vendo uma estrutura modelo 45L1530, galvanizada. Essa estrutura foi instalada na cidade de Santiago, no Chile, e depois foi feito um revestimento interno com hormigão. Ela coleta águas servidas da cidade do Chile. Aqui veremos outra forma geométrica que são passos inferior, utilizados para passagem de veículos, passagem de peatones, ou seja, ela tem as dimensões para promover um gabarito, uma seção livre de um veículo ou de pessoas. Estas já são uma composição de 4 raios: raio de topo, raio lateral, raio de esquina e raio de fundo. Cada raio desse tem sua característica geométrica para se formar a seção do passo inferior. Em geral, a terraplanagem é de média aptica, ou seja, de 90 centímetros hasta 6, 7 metros de terrapleno arriba da estrutura. Acá temos a tabela dos passos inferiores, a mesma situação da tabela anterior, onde tem o modelo, as dimensões, a área, perímetro e o recobrimento mínimo de tapada de solo para rodovia ou ferrovia, ferrocarril. E acá as tapadas máximas para rodovia e ferrovia, em função da espessor de placa. Por exemplo, essa primeira estrutura de 3,70 por 3,50, para um trem tipo rodoviário, o recobrimento mínimo acima seria 60 centímetros. E o recobrimento máximo na espessura 2,7 seria 10,3 metros de solo compacto arriba da estrutura. Então, como vocês podem mirar na tabla, há uma gama de estruturas para atender a N situações de projeto de área, começando a 10,26 hasta 27,96 metros quadrados. Vamos mirar agora alguns cases de corrugações MP100 e MP152, ou seja, chapas multiplate com distâncias entre cristas de 100 milímetros e distâncias entre cristas de 152 milímetros. As chapas de MP100 são estruturas mais ticas e de MP152 são estruturas mais grandes, né? Que vamos ver a seguir. Aqui estamos vendo um caso aqui no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro, no município de Macaé, onde se utilizou aí tabla-estacas para conter a escavação, foi feito a montagem das placas da tuberia de 2,5 de diâmetro. Acá, essa tuberia ela é revestida com revestimento epóxi. Vemos aqui a instalação. Após a instalação foi feito o releno compactado, se usou grava para ser a compactação e a envoltória de solo com grava, e posteriormente da montagem se sacou as tábuas estacas. Acá estamos vendo outro case, e há com uma espessura de 2,7 e
na chapa de corrugação MP152. Esta estrutura tem diâmetro 3,05 e acá vocês podem observar que há necessidade de fazer um berço flexível, ou seja, um berço de grava. Não se pode usar hormigão, não se pode ter uma base rígida. Sempre a base tem que ser flexível. Isto é mandatório para as estruturas de acero corrugado ou todas as estruturas flexíveis. Pode ser de acero, pode ser de... Pero há necessidade de ter uma base que permita essa deformação e permita obter a reação do solo da sua envoltória. Então, vocês podem observar que a montagem é muito tranquila, não há muitas dificuldades. Uma equipe de poucos trabalhadores com equipamento de movimentação vertical é o suficiente para montar esse tipo de estrutura. Acá, outro exemplo de aplicação. Aqui já é um diâmetro 2,5, a família de corrugação MP100. Essa foto, por cá, que foi a foto lá de Brumadinho. Há alguns anos tivemos um acidente, rompeu-se uma barragem em Minas Gerais, onde tivemos muitos problemas com a cidade, e a solução utilizada para restabelecer a parte de drenagem foi utilizar as tuberias de acero corrugado. Acá já há uma estrutura MP152 de grande diâmetro, 6,2 metros. Esta é a cava antes da preparação. Aqui nós vemos a preparação da cava com um releno de solo compactado e se começou-se a montagem. Diâmetro 6,2 metros, quase 2 andares de uma edificação. A casca metálica é muito flexível, então nós temos que ter a competência do releno lateral que cria-se a envoltória. Então, para termos a competência, teremos que ter um material classificado do tipo A24, com compactação no mínimo de 90% do prócto normal, para termos a competência do solo para garantizar o conjunto casca metálica e solo funcionando perfeitamente. Acá nós estamos vendo a estrutura lista, né? Aqui é um canal de interligação, então praticamente ele não há velocidade interna dentro dessa tubulação. Aqui é uma solução de contenção do talu, muito típica, nós chamamos acá de hip-rap, são sacos de solo cimento para fazer essa contenção. Teremos também as estruturas de formato de passo inferior, aqui empeçando a montagem, né? Teremos as placas de fundo, quase que o raio é muito grande, na ordem de 10, 12 metros de raio, o raio da esquineira e o raio de topo, uma composição de 4 raios: fundo, esquineira, lado e topo. Aqui tivemos a sequência, é uma passagem inferior junto a uma ponte de hormigão, um viaduto de hormigão. Esse gabarito livre é um gabarito de um coche de 2,50 por 4 metros. Acá já outra aplicação de passo inferior, uma linha doble. Lembrando que não podemos nos olvidar de que os projetos têm que ter um gap, uma distância, um espaço entre as tubulações, para permitir o releno entre as tubulações com o solo. Então, se empieza a montagem do fundo, empieza a montagem das laterais, empieza a montagem do topo, hasta cerrar os primeiros anilhos.
Quando se cerra os primeiros anilhos, temos aí uma situação estrutural já permitindo o complemento da montagem. A estrutura, só recordando, não podemos nos olvidar da importância de ter um releno compactado das estruturas. Então, aqui teremos o equipamento TICO fazendo a compactação. Importante é lembrar também que o releno de um lado e no meio e na outra extremidade eles têm que ser proporcional. Eles têm que estar equilibrados. Eu não posso ter diferenças bruscas entre um e outro. E, finalmente, acá, as duas doble linha inferior, já em uso, numa mineradora, onde tem aqui o ferrocarril já transitando a riba das... Acá já é uma estrutura Revox, né? Mostrando aqui a sequência de montagem. São placas e todas as placas são unidas com pérolas e tóracas. Aqui outro case, isso já no estado do Maranhão, na mineratura Alumar, é um MP152, diâmetro 2,80, revestimento epóxi. Foi feita a preparação do berço e nivelamento e começou-se então a montagem das placas. Uma vista geral aqui. A riba dessa estrutura pegou mais ou menos 15 metros de terrapleno. Aqui já é numa obra na Argentina, nas Cordilheiras, na mina Veladeiro, onde se utilizou tuberias de acero corrugado, MP100, com uma característica muito distinta. As extremidades são extremidades biseladas. Observem acá que ela acompanham o talude do terreno. Então, não são acabamentos retos, são acabamentos biselados. Isso se pode desenvolver na fábrica de Armico, mediante a apresentação do projeto. Acá nós temos uma linha quádrupla de estruturas MP100. De novo, a obra lá de Santiago, uma estrutura lenticular. Santiago tem um solo muito característico e foi feito aqui um tratamento para contenção para permitir a escavação. Outras fotos da montagem desta obra. Essa tecnologia permite você fazer a escavação e vir dela à medida que está listo a montagem. Aqui nós vemos a montagem da chapa de fundo. Aqui nós estamos vendo a compactação, a criação da envoltória de confinamento. E neste caso específico de Santiago, foi feito uma capa de hormigão interna para proteger o solo da envoltória e proteger a placa também, porque este tubo foi utilizado como coletor de águas servidas. Ou seja, não se poderia permitir que o contato da águas servidas com a placa galvanizada. Então, foi feito este revestimento de hormigão que garantizou o isolamento da parte do fluxo que percola dentro da tubulação da chaparia e, consequentemente, da envoltória de solo. Aqui é um case na cidade de Belo Horizonte, onde foi construída uma arena de futebol e o sistema de drenagem passou pelo barro dessa arena de futebol. São com peças especiais, fazendo curvas, deflexões, em função do projeto especificado. Acá podemos ver uma deflexão com curvas hasta 90 graus, diâmetro 1,90 m. Aqui podemos ver os detalhes das curvas. E, posteriormente, essa tubulação recebeu uma capa de hormigão para garantizar a sua durabilidade com relação ao problema da abrasão.
ou seja, as partículas sólidas em suspensão, elas costumam afetar a chaparia, então se faz a necessidade de fazer uma capa de hormigão para proteger. Aqui mais um case, uma linha tripla, já no estado de Mato Grosso. Aqui é uma estrutura muito interessante, que são os MP152S Super Span. Nesse modelo, um modelo de arco alto, onde teremos um raio de topo, um raio de esquineira e um raio lateral. Essas estruturas nós podemos fazer de luz de 6,12 por 2,77 hasta 11,58 por, acá um erro, por 7 metros mais ou menos, acá um erro. Bem, uso corrente para passagem de veículos, peatones ou qualquer outra aplicação, correias transportadoras, são dimensionadas para terraplenos medianos, 5, 6, 7 metros no máximo. Passagem de ferrocarril ou de carreteiras. Aqui estamos vendo um arco metálico. Esse arco foi montado na cidade de Andresito, na Argentina. E esse arco tem uma situação muito distinta e curiosa. Esse arco foi o primeiro arco instalado na América Latina para passagem de faunas, passagem de animais arriba da estrutura, porque essa carreteira foi construída em uma reserva florestal onde havia animais. Então, se foi construído esse arco para permitir a passagem da fauna arriba da estrutura. Basicamente, teremos que fazer o dimensionamento da fundação, as peças de hormigão. Acá temos o detalhe de anclaje da peça especial, onde se interliga as placas de acero. E aqui temos a disposição da fundação. E aqui empieza-se a montagem das placas de acero. Tanto do lado esquerdo como direito, se utilizando o mesmo equipamento para ser a montagem. Essa estrutura, mais ou menos, tem uns 7 metros 7 metros, e se há necessidade de garantizar a segurança dos trabalhadores. Então, temos que ter aqui equipamentos como linha de vida, todos devidamente protegidos para não termos problemas. Aqui está uma placa. Esta placa, em geral, pesa em torno de 150 quilos, mais ou menos. E aqui podemos ver os detalhes de montagem. Listo a montagem, teremos que sacar todos os pontaletes, deixamos livre a casca para começar a receber o confinamento de solo. Acá se começa a ser a compactação do solo. Esse projeto foi um projeto muito correto, porque teríamos aqui um problema de espaço. O espaço estava tico para a passagem do equipo. Então, recomendamos que tenha no livre pelo menos 1 metro desta lateral hasta o equipamento. Então, e nessa faixa de 1 metro, se hace a computação com equipamento liviano, placas vibratórias, equipamentos leves. E essa situação não é uma boa situação, porque esse equipo pode bater ou chocar com a placa de acero e teremos aqui problemas. Esse tipo de equipamento que se deve usar próximo ou junto à placa de acero, equipamento leve, placas vibratórias. Temos também na família do superspan os arcos baixos, são estruturas mais delgadas. Temos estruturas de 6,12 por 2,29 hasta de 12 metros, 11,78 de vão. Aqui estamos vendo numa mineradora no Chile,
onde teríamos uma correia transportadora de minério, aqui é cobre, e foi criado no projeto uma estrada arriba dessa transportadora. E essa transportadora não poderia parar de produzir e transportar o minério. Então, fez a fundação de um lado esquerdo, a fundação do lado direito, e fez a pré-montagem dos arcos lateralmente à correia transportadora, de tal maneira que não se paralisou a montagem, não se paralisou a produção de cobre da transportadora nessa mineradora. Essa estrutura de arco baixo também se pode utilizar para passagem de drenagem, aqui fazendo uma bateria de estruturas, faz uma pequena ponte metálica. Temos as estruturas também na forma elíptica. Essa estrutura já pensando com uma flecha, uma luz de 5,89, uma flecha de 3,89, hasta flecha de 12,19 por uma flecha de 9,02. Em geral, é para obras de desagües subterrâneos, pode ser utilizado também para veículo, passagem, ou seja, a geometria dela permite qualquer adaptação, uma correia transportadora, ou qualquer coisa que necessite ter uma estrutura dessa geometria, você pode fixar a cadeira. Aqui mostrando a elipse, né? Esta cá tem um voo de 6,4, ou luz de 6,4, e uma flecha de 4,62. E essa estrutura é muito interessante, porque é uma estrutura destinada para permitir a passagem de ferrocarril. Nós chamamos de ovoide, super-spam ovoide. Ela tem uma raio de topo, raio de canto, esquineiro, raio de lado e raio de fundo. É similar a um ovo. É típico para passagens ferroviárias. Bem, hasta agora, abri sobre estrutura de acero corrugado, onde é preciso ter a cava para ser a montagem das placas de acero e depois fazer o releno compactado. Muito bem. Mas a tecnologia do acero corrugado também podemos fabricar estruturas onde não há necessidade de fazer a escavação da cava. Podemos usar a estrutura sem interromper o fluxo de veículos, o fluxo de ferrocarril, de uma carreteira, ou de uma ferrovia, ou de qualquer obstáculo que não se possa remover. Então, temos acá o tunnel line, que é um método não destrutivo. Esse tunnel line ele pode ser fabricado na forma circular, que é a mais comum, em reforços de túneis, utilizando a casca metálica para reforçar os túneis, e também estruturas especiais, como abovedada e elipse. Nossa família standard de tunnel line empeça no diâmetro 1,2 até o diâmetro 5 metros. Temos acá no Brasil estruturas hasta 6,7 metros de diâmetro, que vamos ver mais adiante. Acá é uma tuberia de 1,2 sendo executada debaixo de um ferrocarril. Não há necessidade de paralisação do ferrocarril. Essa tecnologia de tunnel line permite você fazer a montagem, a escavação e montagens sem interrupção do tráfego. Nessa segunda película, nós vemos acá o maior tunnel line fabricado no Brasil. Esse tunnel line tem diâmetro de 6,7 metros, debaixo de uma ferrovia, é uma linha doble linha. Uma solução muito interessante para se ultrapassar sem interromper a ferrovia. Esse caso foi um caso da Vale, da Vale, antigamente era Vale do Rio Doce, hoje é Vale, que permitiu o acesso dos equipamentos para a construção de uma nova usina de peletização naquela época.
Aqui é uma outra vista no online que dá para se entender muito bem o sistema. Aqui é uma carreteira importante cá no Brasil, onde se executou um túnel online para servir como tubo-camisa. É um tubo de serviço, onde passou várias tuberias de gás, óleo, dentro dessa tuberia. Aqui é uma vista interna do túnel online. Aqui um case na Prefeitura Municipal de Alagoinhas, na Bahia, onde se utilizou o túnel line como um shaft de acesso para a tubulação horizontal. Então, o túnel line também tem essa versatilidade de substituir tábuas-estacas por anilho de túnel line, onde eu faço um shaft de acesso, um poço de visita, para se pensar a construir o túnel em uma determinada profundidade. Observem acá que o perímetro de uma chapa é mais ou menos 1,2 metros. Então, são várias placas de acero corrugado. Eu escavo mais ou menos o perímetro de uma placa e pongo essa placa a barro. Quando eu completo o anilho, esse novo anilho passa a sustentar o anilho de arepa. Então, ele fica estático, ele não se move. Esse anilho fica estático. E essa tecnologia nos permite fazer adaptações. Acá passava uma adutora, uma tubulação, uma tuberia de água pressurizada. Então, foi feita uma abertura na chapa, foi feita uma caldeiraria para permitir a passagem dessa interferência. Acá miramos aqui a situação já devidamente instalado. De uma outra vista superior. E aqui foi feita uma interligação com uma galeria de hormigão. Aqui o posicionamento dos anilhos do tunoline horizontal para empeçar a montagem. Aqui uma outra obra em Salvador, na Bahia. Essa obra de drenagem, para desvio de drenagem desse empreendimento da Leroy Merlin. Havia no terreno, na planta onde ia ser a montagem, a construção da Leroy Merlin, havia uma tubulação, uma tuberia de drenagem, o barro da planta. Então, eles fizeram um desvio, e para isso fez-se, então, uns PVs, uns shafts, os poços de visita, para fazer essas acessos à galeria existente e fazer os desvios. Aqui, mirando a tuberia, do shaft. E aqui uma vista da frente da escavação da tuberia horizontal. Aqui miramos ao fundo um terreno de muito boa qualidade para escavar. Esse terreno realmente não há problema de desmoronamentos. Terreno muito de boa, muita grande competência. Aqui é o acesso do shaft ao túnel. Aqui nós estamos vendo o solo. Não nos olvidemos que essa tecnologia, arriba, teremos carretera, teremos ferrocarril, ou seja, sem a necessidade de interromper o tráfego. Mira cá que esta tuberia foi feita uma pequena deflexão. Também foi possível fazer peças especiais para ser essa pequena deflexão. Acá mais ou menos de 10 graus. Aqui uma solução muito interessante para a passagem de peatones. Tenho aqui um ferrocarril, poderia ser uma carreteira também, onde eu raço um túnel line na forma similar num passo inferior para a passagem de peatones. Aqui sendo um revestimento de hormigão, né, para regularizar a passagem.
Acá temos o maior tunnel-line executado no Brasil, onde utilizou-se algumas tecnologias agregadas, como, por exemplo, túnel piloto, enfilagens, grampeamento do talude, para permitir a construção do túnel principal de 6,7 metros de diâmetro. Uma linha dupla de 6,7. Essa obra foi executada no Brasil, no estado de Espírito Santo, na municipalidade de Serra, o nome de Serra, onde temos lá o porto de Tubarão, onde a Vale faz a exportação do minério pelotizado, minério de acero pelotizado. Mais uma foto da estrutura. Aqui outro case de uma passagem inferior, também em tunnel-line, debaixo de uma ferrovia. Isso aqui já foi no Rio de Janeiro, na municipalidade de Queimados. Aqui as duas passagens. Esse gabarito é um gabarito livre para um veículo de 3,5 por 4. Esse aqui já é uma situação muito interessante, que é uma estrutura de forma abordada para passagem de peatones. Ela tem 4,60 por 4. 4,60 por... Aqui é a outra passagem, inferior também sobre ferrovia. Acá teremos uma situação muito interessante, que teríamos acá duas lagunas em uma área extremamente povoada, e na época das chuvas ocorria o transbordamento dessas lagunas e toda essa região ficava abaixo d'água. Então, o projeto previu a interligação dessas duas lagunas, e é dessa laguna hasta ao mar. E para isso utilizou-se o sistema de tunnel-line. Foram hechos postos de visita de 4 metros, interligados por tunnel-line de 2,80 metros. Aqui nós estamos vendo, começando a montagem do posto de visita, até a cota de arrasamento do túnel horizontal. Acá começou-se a montagem do túnel horizontal, tanto a montante quanto a jusante, uma vista interna do túnel horizontal. Acá teríamos situações onde há uma drenagem existente na carreteira e, por alguma situação, essa drenagem está insuficiente. Podemos fazer o tunnel-line também paralelo à estrutura existente para aumentar a vazão, seria um reforço de vazão. Podemos usar também o tunnel-line para recuperação de tuberias com problemas estruturais. No mesmo traçado da tuberia antiga, fazemos a montagem dos anilhos de tunnel-line e sacamos a tuberia antiga, instalando a tuberia nova no mesmo direção, no mesmo caminhamento da tuberia antiga. E, finalmente, chegamos na nossa última parte, que é para falarmos sobre a durabilidade da placa de acero corrugado. Quando falamos de acero, o que vem à mente inicialmente é a questão da durabilidade e o problema de corrosão. Como evitar a corrosão nas tubulações de acero corrugado, principalmente naquelas utilizadas para dispositivos de drenagem? A Armico conta com 2 tipos de revestimento para proteção: o revestimento galvanizado a caliente e o revestimento epóxi. Então, vamos mirá-los agora. Um bom projeto necessita se identificar as condições ambientais onde vai se aplicar o produto. E nos nossos catálogos teremos uma orientação
e que dá ao projetista as diretrizes para a definição correta do tipo de revestimento, do tipo de proteção que a placa tem que ter. Basicamente, nós temos que analisar dois aspectos: o nível de corrosão ambiental, que está diretamente correlacionado ao pH e à resistividade. E temos que também verificar o nível de abrasão, se a tubulação for, se a tuberia for destinada para a captação de águas. Muito bem. No nível de corrosão ambiental, se o ambiente, o solo ou a água, teria um pH entre 5,8 hasta 8, este ambiente é considerado um ambiente de nível de corrosão baixo. Pero a resistividade tem que ser maior que 2.000 homens centímetros. Se nós temos uma condição no terreno, no solo e na água que vai percolar por dentro da tubulação, com essas características, é considerado o nível de corrosão baixo. Se esta estrutura for destinada também à drenagem de águas pluviais, eu tenho que ver o problema da abrasão. Se no fluxo de água que vai passar por dentro da tuberia não houver sedimentação, então não há abrasão. Então, uma combinação de nível de corrosão ambiental tipo A e nível de abrasão baixo ou sem abrasão, podemos utilizar perfeitamente uma estrutura galvanizada a calente. Agora, se temos um nível de corrosão de moderado a elevado, teremos que optar, então, pelo revestimento epóxi. E se for um ambiente abrasivo, teremos que, além do epóxi, fazer um revestimento de hormigão para ser uma proteção mecânica contra abrasão. Nos catálogos de Aramco Stackel, tem todo esse procedimento de como se faz a correta definição. Então, teremos as proteções de galvanização, pintura epóxi e revestimento de hormigão. Aqui há um gráfico de corrosão atmosférica e de durabilidade para estruturas galvanizadas. As nossas placas de acero galvanizadas é em torno, mais ou menos, de 90 a 100 micras de zinc agregado à placa. Então, em função da situação de aplicação, por exemplo, em águas sanilas, junto ao mar, uma estrutura galvanizada junto ao mar, a probabilidade de durabilidade dela é mais ou menos 5 anos. A cada 5 anos tem que ser um mantenimento. E para um interior seco, ou seja, longe do mar, em regiões afastadas do mar, podemos chegar hasta de 30 a 50 anos, a 40 anos, sem necessidade de mantenimento. Então, esse gráfico é um gráfico muito interessante, onde podemos mirar a aplicação das estruturas galvanizadas em função do meio ambiente. Lembrando que estruturas galvanizadas a calente, em regiões agressivas, que no caso o pH está abaixo de 5,8, a durabilidade é TICA. Para estruturas instaladas já na zona rural, nas zonas mais afastadas, podemos, com interior seco, interior úmido, a durabilidade ultrapassa 30 anos. Eu tenho casos acá de estruturas funcionando há mais de 50 anos. A galvanização nada mais é que pegar a chapa de acero e fazer os tratamentos químicos para tirar todo o processo de corrosão e imergir essa placa dentro de uma cuba de zinco a 470 graus de temperatura. Aqui é o tanque da cuba de zinco, né?
O zinco está no formato líquido por conta da temperatura. E aqui estamos vendo as placas de acero corrugado sacadas após a galvanização. O revestimento epóxi seria justamente para aqueles casos onde há agressividade e não se pode usar as placas galvanizadas. Então, o epóxi, que nós outros produzimos acá no Brasil, é um revestimento eletrostático com pó, ele vai com uma polarização, a placa está com outra polarização, há uma aderência em ambas as caras, ela entra na linha de estufa e acá faz a cura do revestimento do pó epóxi. Aqui estamos vendo as placas de Tunoline sendo estocadas na saída da linha de produção. Agora, quando temos problema de abrasão, com base na segunda verificação, nós outros recomendamos que se faça uma capa de hormigão. Aqui estamos vendo uma capa de hormigão a 120 graus. Essa capa de hormigão, com mais ou menos 3 polegadas, ou seja, 7,5 centímetros, dá uma sobrevida à tubulação de mais de 100 anos. E o custo de ser uma capa de hormigão é infinitamente pequeno, tipo, em relação ao custo da obra como um todo. Então, nos meus projetos, em 99% eu indico que se faça uma capa de hormigão. Acá podemos também, como nós vimos na película anterior, no caso do Chile, fazer uma malha e fazer uma projeção de hormigão total, para permitir que ele receba, a estrutura metálica se receba águas servidas. Aqui uma projeção via úmida, né? Está projetando. Para ter uma melhor aderência, se faz uma malha de acero TIC, afixada no costato perimetral da tubaria, para melhorar a aderência do hormigão. E que é a visão final. Parece que é uma estrutura de hormigão, todavia é uma estrutura metálica com uma capa de hormigão. Bem, esta foto aqui é muito característica das estruturas de drenagem. Mira cá, teríamos pedras percolando constantemente no fundo da chaparia. Então, essa capa de hormigão é necessária para garantizar mecanicamente a resistência da tubulação. Porque se não tivéssemos essa capa de hormigão, com o passar dos anos, provavelmente nós teríamos rompimento do revestimento de proteção e provavelmente empezando-se corrosão e empezando-se a abertura de goelos na furação da chaparia. Aqui uma outra visão. 3 polegadas é mais que o suficiente para garantizar aí a durabilidade da estrutura por mais de 100 anos, segundo informes de pesquisas das instituições norte-americanas. Acá, o executor queria garantizar por mais de 200 anos. Aqui tem uns 10 centímetros, mais ou menos, de espessura. Bem, graças pela sua atenção. De novo, meu nome é engenheiro Luiz Antônio Maranhão Pereira, gerente de obstáculos. Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros hoy en este martes de la SAI, por haber entregado todo tu conocimiento. Invitamos entonces a las personas que están conectadas a que dejen sus preguntas directamente en el correo electrónico de Luis, que está apareciendo precisamente en este momento en pantalla, y durante toda la transmisión estuvo ahí también presente para que él pueda recibir directamente esas preguntas y darles respuesta personalmente. Luis, entonces fue un gusto tenerte hoy en este martes de la SAI. Muchas gracias.
Y muchas gracias también a todas las personas que estuvieron conectadas, atentas, participando de este martes de la SAI. Esperamos que haya sido un espacio de muchísimo provecho. Recuerden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, @SAIAntioquia. Allí podrán conocer mucho más sobre todos los eventos y actividades que desarrollaremos en el gremio. Nuevamente agradecemos a SICA, nuestro patrocinador, y también quien hace posible este maravilloso espacio. Esperamos encontrarnos con ustedes en el próximo martes de la SAI. Que tengan una feliz noche.